Opa, aqui é o Carlos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos documentos mais importantes na importação, que é a fatura comercial. Como ela deve ser feita de acordo com a legislação brasileira? Qual o impacto de uma fatura comercial preenchida incorretamente? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você quiser me ouvir, fique atento que em alguns segundos eu volto. É já já! Estou de volta. Aqui no comexblog.com nós somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. No nosso canal você vai encontrar um vasto conteúdo gratuito, pago, prestamos consultorias, damos cursos e muito mais. Se você ainda não conhece, acesse www.comexblog.com.br e se inscreva em uma das nossas listas. O assunto de hoje é sobre documentação, mais especificamente sobre fatura comercial. Esse é um documento importantíssimo no comércio exterior e na importação ele tem uma legislação que rege esse processo. Então, via de regra, a documentação serve para quê? A documentação serve para respaldar o processo operacional no país do importador. Você fazendo a importação, precisa que a fatura comercial esteja devidamente preenchida, porque é ela quem vai respaldar a tributação perante os órgãos oficiais. A Receita Federal vai tomar a fatura comercial como a verdade sobre preço, quantidade e muitos outros elementos para essa nacionalização. E antes da gente falar especificamente da fatura comercial, tem alguns pontos que precisam ser levados em conta. Por que a fatura comercial? Ela serve para quê? Em todo quanto é lugar do mundo, a exportação é amparada por um documento, ou mais documentos. E esse conjunto de documentos serve para, no país de importação, que ele seja devidamente nacionalizado. Existe uma legislação internacional que trata desses documentos? Não. Cada país faz o seu. Inclusive o exportador pode ter o seu próprio modelo para preencher o seu documento. O que você precisa ficar atento é com a legislação do país importador. E aí, falando da gente agora importador, o que você tem que ficar atento é qual é a legislação que impacta sobre esse documento que eu tenho que cumprir. Porque mesmo sendo um documento mundialmente aceito, quando chegar no Brasil você vai ter que seguir essa regra. E qual é essa regra? Então é o nosso primeiro ponto de debate hoje. É o regulamento aduaneiro, artigo 557 do regulamento aduaneiro, que diz o que uma fatura comercial deve conter. E não fique pensando você que isso está lá e você não deve cumprir, não. Você deve ficar muito atento ao tipo de informação que lá exige. Por quê? Porque toda vez que você for cuidar de uma importação em que você contatar o seu fornecedor, você tem que indicar, olha, o documento precisa ser preenchido de acordo com essa legislação. E então o que você precisa fazer? Você precisa ter um checklist, você precisa ter um conjunto de informações de acordo com o artigo 557 do regulamento aduaneiro. E o que pede lá? Eu vou te dar algumas informações aqui. Primeiro, nome completo do exportador. Segundo, nome completo e endereço do importador. Se essa operação for uma operação própria, só o endereço completo e o CNPJ. Mas se for uma operação que esteja amparada por uma trade, como conta e ordem e encomenda, também deve aparecer o encomendante ou adquirente, além do seu endereço, também o CNPJ. Informações da carga, quantidade, descrição, valor unitário, valor total, peso líquido, peso bruto, incoterms, frete, seguro. Tudo isso você tem que estar atento. Por quê? Porque se faltar alguma informação que está prevista no regulamento aduaneiro, no artigo 557, você tem uma multa. O artigo 715 do regulamento aduaneiro diz que você vai ser penalizado. Além da multa, o processo vai ficar parado para você fazer algum tipo de correção, se necessário. Então, a informação mais importante é: antes da carga chegar no país, você precisa fazer a conferência. Para fazer essa conferência, faça um checklist, coloque todas essas informações necessárias no papel e confira. Isso é fundamental. Segunda informação muito importante que eu chamo a atenção. Primeira é a conferência, de acordo com o artigo 557. A segunda esse mesmo artigo diz que a fatura comercial precisa ser original. E mais importante, precisa ser
assinada, assinada de próprio punho. Está lá escrito isso. Não fique pensando que isso é folclore, que ela não precisa ser, que eu emiti no computador, o exportador emitiu no computador e me mandou, está valendo. Não. Ele tem que emitir, tem que imprimir e assinar de próprio punho. E aí uma informação de mercado, uma informação relevante. Não vale chancela, como os chineses fazem, batem um carimbo e tá bom. Não, o chinês pode até bater a chancela, o exportador pode até bater a chancela, mas é necessário que ele assine de próprio punho. Por quê? Porque isso é exigido pelas autoridades aduaneiras. Então lá, a fatura comercial precisa ser original, não pode ser cópia, não pode ser fotocópia. Segundo, ela precisa ser assinada de próprio punho pelo responsável lá fora. E aí uma dica de mercado, apesar disso não estar escrito claramente no regulamento aduaneiro, eu sempre identifico aos meus clientes, e estou identificando a você, estou lhe dando a informação de que peça para quem assinar se identificar, o que a gente chama de identificação do signatário. Por que isso? Porque para as autoridades aduaneiras fica claro ali quem é que assinou, nome, telefone, cargo, tudo isso é importante para respaldar o seu processo, para que o seu processo não tenha nenhuma trava justamente naquele momento que você mais quer, que é da liberação aduaneira. Então fique atento a quem vai assinar, que tem que assinar de próprio punho e tem que ter a identificação do signatário. Mas eu vou aproveitar esse vídeo para te dizer alguns mitos sobre quem já está no mercado. Se você já trabalha no mercado como eu há algum tempo, vai saber que já escutou isso de alguém. Primeiro delas é que a fatura comercial tem que ser assinada de caneta azul. Esqueça isso. O artigo 557 não fala em lugar algum que a fatura comercial precisa estar assinada de caneta azul. Então isso é folclore. Pode ser de caneta verde, pode ser de caneta vermelha, pode ser de caneta preta, não pode ser a lápis. Mas tem que ser a caneta, mas não necessariamente precisa ser de caneta azul. Então se alguém disser isso para você, tenha um pouco de cuidado, essa informação não é confirmada. Segundo, que a fatura comercial precisa ter a NCM. Também não está escrito isso lá. O artigo 557 não fala que ela tem que ter a NCM. Ela fala que tem que ter peso bruto, peso líquido, incoterms, moeda, forma de pagamento, mas a NCM não é necessário. E por que se criou esse folclore da NCM? Porque a Instrução Normativa 800, que trata do CE mercante, fala que o conhecimento de embarque precisa ter a NCM. Então se associa de que se o conhecimento de embarque precisa, a fatura comercial também precisa. Não, isso não é verdade. A Instrução Normativa não teve o condão de criar essa obrigatoriedade no regulamento aduaneiro. Então, é necessário colocar? É, mas por uma questão operacional, sua, te ajuda. Porém, se não tiver, você não tem nenhuma penalidade. E a última informação importante que a gente vê no dia a dia do mercado. Como é que a descrição da mercadoria tem que estar na fatura comercial? Português ou inglês? O regulamento aduaneiro fala que a fatura comercial tem que estar em idioma português. Mas ela abre uma exceção que, se não estiver em português, pode estar no idioma do Acordo Geral de Preferências Tarifárias, o GATT, que pode ser o inglês, pode ser o espanhol. O que a gente recomenda é que o idioma que esteja lá seja um idioma ocidental. Colocar em chinês e japonês vai ter problema. Então você pode colocar em inglês, pode colocar em português. Se vier no idioma diferente do português, fica a critério do fiscal solicitar uma tradução. Na prática, eu te asseguro que isso não é pedido. Se está em inglês, a fiscalização aceita tranquilamente, sem te pedir nenhuma tradução. Mas o fato de estar em português não é problema, como eu já escutei de algumas pessoas falarem. Então, a fatura comercial tem muitos mitos, tem muitas verdades, mas você vai se amparar e fazer tudo corretamente se você olhar o regulamento aduaneiro, especificamente no artigo 557, e montar um checklist, ok? Era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero te fazer alguns pedidos. Aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever no meu canal. Clique e se inscreva, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, que assim você vai orientar o meu trabalho. Eu vou saber se o que eu estou fazendo está no caminho certo ou não. E se mais ainda você conhecer alguém que se interesse por esse conteúdo, compartilhe com ele, porque assim a informação vai chegar a muito mais gente. E se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo que pessoalmente eu irei responder.
Ok? Eu sou Carlos Araújo e te vejo num próximo vídeo. Até mais!